Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre processo de urbanização. Como eu já coloquei algumas atividades para vocês fazerem, eu achei interessante preparar uma videoaula para explicar o conteúdo. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão anotando e depois a gente vai para a sala de bate-papo, pode ser pelo Skype, onde vocês acharem melhor. A gente vai conversando pelo Google Sala de Aula. Então nós vamos falar sobre urbanização. Eu vou estar usando o mouse para estar nos direcionando direitinho, tá? Como vocês podem perceber, aqui eu coloquei a questão da cidade e urbanização. Eu quero que fique bem claro que quando nós falamos sobre urbanização, há necessidade de entender o que é a cidade. Então, quando nós pensamos em cidade, essa forma de organização espacial aqui faz jus ao termo de cidade. Então, o que é cidade? É uma organização espacial onde a população que vive nesse local a organiza a partir do interesse mais voltado para o comércio, mais voltado para o aspecto econômico. Então, isso é cidade. Você vai ver o processo de formação das cidades desde lá a antiguidade e vai ter mudanças, né, características de uma civilização para outra. Bom, quando nós falamos de organização espacial, nós temos que deixar bem claro o que é a área rural e o que é a cidade. Então, olhando para a área rural, você vai ver que é uma organização espacial mais voltada para agricultura, pecuária, onde tem menos construções, né? Aqui ainda dá para você ver que tem eletricidade, tem antena parabólica. Aqui já é uma área rural que está bem conectada com a área urbana, ou seja, com a cidade. Então, a cada ano que passa, essa interdependência entre campo e cidade, ela está mais próxima, né? Porque a cidade, ela precisa do campo, porque é através do campo, do meio rural, que vem toda a matéria-prima para a cidade, e o campo, a cada ano que passa, ele precisa de maquinários, ele precisa de adubos, ele precisa de pesticidas. Então, há essa inter-relação entre campo e cidade. Bom, então quando vocês leram, buscaram lá e falaram sobre o processo de urbanização, processo de urbanização tem que ficar bem claro na cabecinha de vocês, porque quando nós falamos que uma área é urbanizada, significa que esse local, esse país, ele tem mais pessoas vivendo dentro das cidades. E esse processo de urbanização, ele se distinguiu tanto para os países subdesenvolvidos quanto para os países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, vocês vão ver que o processo de urbanização, ele vai começar a partir da Revolução Industrial no século XVIII. E vai ser um processo, né, lento, né? Ele vai ser mais demorado, mas ele também foi fruto de fluxos migratórios, né, do campo para a cidade. No primeiro momento, as cidades, elas tinham péssimas condições de vida, as pessoas que viviam nela, muitas epidemias, vários problemas. Só que como foi um processo mais lento, né, a população começou a se rebelar, fazer movimentos em busca dessa melhora da qualidade de vida. Como foi gradativo, foi possível o governo, né, o Estado, vir melhorando, né, essa acessibilidade da população em relação à infraestrutura. Isso já muda após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a população já participa mais ativamente do planejamento e da organização das cidades, o que torna, né, as cidades dos países desenvolvidos com uma característica bem peculiar, né? São cidades mais organizadas, com menos problemas urbanos, com mais saneamento, mais infraestrutura. E é interessante ressaltar que as cidades nos países desenvolvidos, hoje,
elas já encontram no processo de estabilização, não está aumentando mais o número de pessoas na cidade em relação ao campo, então está estabilizado. Se vai um para o campo, né, vem um para a cidade, e aí sucessivamente, se sai um da cidade, vai um para o campo, então está havendo esse equilíbrio. Já nos países subdesenvolvidos, esse processo ele foi mais rápido, ele foi mais intenso. Não fugiu da lógica de estar ligada ao processo de industrialização. No caso do Brasil, isso aconteceu por volta da década de 50, 60, tanto é que na década de 70 o Brasil já é um país urbano. Não fugindo da regra, né, os países da América Latina, a África, a Ásia, todos estes vêm vivendo um processo de urbanização. Então, como são países subdesenvolvidos, eu quero que fique bem claro que esse processo ele foi rápido e sem planejamento, gerando o que nós chamaremos daqui para frente de metropolização. Quando nós falamos de metropolização, nós estamos falando do crescimento das cidades. E foi crescendo tanto, as cidades ficaram inchadas, porém sem nenhuma infraestrutura, né? E vale ressaltar que além, né, de não ter essa infraestrutura, são nessas regiões metropolitanas que vão estar concentrada a maior parte das indústrias. E é interessante aqui chamar a atenção de vocês que neste período, né, de crescimento das cidades nos países subdesenvolvidos, Brasil está aqui, né, incluso nessa característica, nesse período o crescimento vegetativo era muito alto. Como o crescimento vegetativo era alto, isso contribuiu, corroborou muito para esse crescimento urbano. Então, essa organização espacial do Brasil ficou cheia, né, com as pessoas concentradas nas cidades, sem nenhum planejamento urbano, sem infraestrutura, então gerando aí péssimas condições de vida e sérios problemas urbanos. Vale ressaltar que em torno de 75% da população, né, da América Latina vive em cidades. O ritmo de crescimento populacional, tanto para a Ásia quanto para a África, ainda tá rápido. Bom, então nós já falamos do processo de urbanização. Espero que tenha ficado bem claro que esse processo de urbanização ele é diferente em países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Porém, você vai encontrar os mesmos indícios em ambos. Então, quando nós falarmos de algumas características, essas características vão estar presentes tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. Bom, então vamos por parte. Agora o nosso foco é entender, relembrar urbanização e as suas causas. Então vamos deixar bem claras as causas, ou seja, os fatores que levaram à urbanização. Então, primeira coisa que vocês não podem esquecer, todo o processo de urbanização vai estar ligado à industrialização, vai estar ligada à migração campo-cidade ou êxodo rural no caso dos países subdesenvolvidos. No caso dos países subdesenvolvidos, nós vamos ver aqui a concentração de terra, né, que está ligada lá ao aspecto histórico do Brasil. Então, como a população que vivia no campo não tinha terra, e dentro desse processo de industrialização, de desemprego no campo, essas pessoas começam a sair do campo e ir para a cidade em busca de melhor qualidade de vida. Aí, se a gente for pensar no processo, vocês vão ver ainda que com a industrialização, gerou também a industrialização do campo, o que vai ocasionar essa mecanização do campo, causando mais ainda o fluxo de pessoa campo-cidade. E isso as cidades foram crescendo em número de habitantes, até ocorrer o que nós chamamos de urbanização. Tá, então ficou claro o que é urbanização. Dentro desse processo de urbanização, as cidades elas vão se organizando, certo? Vai
pegando aquelas características que nós mencionamos, vai concentrando serviços nas cidades. É ali que tem a concentração do setor terciário, tem a concentração do setor industrial, tudo dentro da cidade. É ali que você vai ter os hospitais, as escolas, os shoppings. É daí que vocês vão perceber a característica da cidade a partir da sua função econômica, que é a atividade econômica que mais vai destacar dentro dessa cidade. A partir dessa organização espacial, vai ficar sendo estabelecido, criando-se rede urbana, tá? O próprio nome da palavra já dá para vocês pensarem um pouquinho o que significa essa rede. Então, quando nós imaginamos rede, pensa na rede de pesca. Ela não é interligada? Então, quando nós falamos em redes urbanas, nós estamos falando no processo de interligação das cidades. E essa interligação das cidades, eu não estou falando no aspecto físico, não. Eu estou falando no processo de atração das pessoas que vivem dentro dessas cidades pelos serviços que essas cidades oferecem. Um exemplo, você vive em uma cidade pequena, certo? Uma cidade local. E nessa cidade local, os bens de serviços que tem lá, eles são restritos, eles são poucos. Aí você machuca. Você precisa de um atendimento médico. Qual que é a cidade que vai te oportunizar isso, né? Vamos imaginar, vamos pensar dentro da nossa localização, Goiânia, e a cidade onde eu vim, Cesarina. Machucou em Cesarina, uma coisa mais grave, você tem que vir para onde? Para Goiânia. E com isso vai se estabelecendo essas redes, esses elos, essas ligações, tá? Então vamos colocar aqui para vocês fixarem, tá? E deixar bem claro o que são essas redes urbanas. Então, como eu já falei, é a interligação, seja ela industrial, cultural, política, que as cidades elas vão estabelecendo entre si. E esses estabelecimentos vai estar muito ligado ao processo de polarização. A cidade, quanto mais ela tem bens de serviços a oferecer, mais ela vai polarizar, ou seja, mais ela vai atrair pessoas para aquela região e mais ela vai tornando-se importante dentro das cidades de um país. Nesse contexto de organização espacial, de polarização, nós vamos ver que foram criando tecnopolos. Isso tanto quando a gente pensa a nível de Brasil e fora, né? Isso não é só Brasil, isso a gente está falando de características de organização das cidades de forma geral. Tecnopolos são centros, tá? Industriais que se localizam dentro de cidades que antes eram cidades mais voltadas para sediarem indústrias. Aí ele já tem uma infraestrutura já pré-estabelecida, se localiza próximo a universidades e esses locais eles vão criando, né, mecanismos para especializar numa forma de produção, como investimentos em alta tecnologia, a nanotecnologia, a biotecnologia, e vai criando assim, né, esses tecnopolos. Quando vocês ouvirem o termo categoria dimensional, está muito ligado ao tamanho da cidade. A gente fala cidade grande, cidade média, cidade pequena, uma mega cidade. Isso tem a ver com a quantidade de pessoas que vivem dentro dessa cidade. Então aqui eu coloquei para vocês que até 50 mil habitantes a cidade ela é considerada pequena. De 50 a 300 mil habitantes a cidade é considerada média. Mais de 300 mil habitantes ela é considerada uma cidade grande, tá? Uma cidade, né, gigantesca, que a gente fala da mega cidade, ela tem mais de 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes. Funções urbanas. É a atividade econômica urbana que mais se destaca naquela localidade, tá? Então nós vamos ver aí que
Uma cidade, ela pode ter uma função religiosa, uma função administrativa, uma função turística, aquela atividade que mais vai destacar. Não significa que ela não tenha outras atividades, é a que mais vai ser importante para o desenvolvimento econômico, social daquela cidade. Exemplo, Trindade, ela tem uma função religiosa. Brasília, político-administrativa. Pirinópolis, ela é uma cidade histórica, né, e turística, e daí vai. Bom, voltando. Então nós já falamos da urbanização, falamos das causas, falamos das redes urbanas. E é a partir dessas redes urbanas, né, dessas interligações entre as cidades, que a gente vai criar, né, dentro dessa organização espacial, o que nós chamamos de hierarquia urbana. Então, quando nós falamos em hierarquia urbana, é a classificação das cidades a partir dos seus bens e serviços, a partir do número de habitante, e vai gerar aí uma ordem de subordinação entre essas cidades. Então nós vamos ver dois aspectos dentro dessa hierarquia urbana, que é o modelo, né, clássico, tradicional, onde as cidades elas estavam subordinadas da menor para a maior. Hoje esse modelo ele mudou. Então a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Para relembrar e para fixar o que é hierarquia urbana. Aqui eu trouxe dois esquemas para vocês verem. Hierarquia urbana dentro do seu esquema clássico, tá? Então dá para vocês perceberem aqui a subordinação entre as cidades. Metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local, vila, tá? Então, aqui tá bem categorizado. Eu quero de novo que vocês lembrem. Quando nós falamos em hierarquia urbana, é a classificação das cidades. Então, se você está classificando, você tem que partir de um parâmetro. Você classifica a partir do quê? Tá? Então, ela vai ser classificada a partir dos bens e serviços que ela tem a oferecer. Então, quanto mais bens e serviços essa cidade tiver, mais ela polariza. Se mais ela polariza, maior é a sua posição hierárquica. Então, ela vai ser uma metrópole nacional. Então, eu quero aí que você imagine a rede urbana da metrópole nacional. Pensa numa rede de pesca. Se você pega a rede de pesca, você vai jogar a rede de pesca onde? Onde que a metrópole vai conseguir abarcar a metrópole nacional? Ela abarca, ela polariza todo o país, certo? Então essa é a ideia de hierarquia urbana, tá? Quando eu falo esquema clássico, só para reforçar, refere-se à subordinação entre as cidades. Esquema atual. O que mudou nesse esquema atual? Todas as cidades elas estão conectadas, elas estão interagidas. Tá? Tem, né, esse processo das cidades, da sua importância, sim, só que todas as cidades elas estão conectadas entre si, independente do tanto que ela polariza ou não. Então antes, dentro do esquema clássico, tudo era muito dificultado pela acessibilidade. Hoje, através dos meios de transporte, informática, telecomunicações de forma geral, isso possibilita que todas as cidades elas fiquem conectadas. Um exemplo, você está lá na vila, cidade pequenininha, 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 e precisa de um serviço lá de São Paulo, tá? Esse serviço ele vai poder chegar até você. Vamos imaginar aí que você compre um computador e que você quer o computador da empresa e essa empresa só tem lá em São Paulo. Então você não precisa fazer a escadinha que antes era feito no esquema clássico. Por conta dos meios de transporte, informática, telecomunicações, esse computador ele vai sair da metrópole nacional e vai chegar até você. Então isso é o que? Esquema atual, é o modelo atual. Ela é fruto do processo de globalização. Tá, então aqui eu só trouxe bem esquematizadinho para você ver, tá? Depois eu vou disponibilizar os slides na íntegra, tudo tranquilinho. Então você vai ver que hierarquia urbana é a classificação das cidades pela população em relações econômicas, esquema clássico. Atual,
ligação, tá? A interligação entre todas as cidades, entre todas, né? Independente da sua posição hierárquica dentro do esquema, tá? O que possibilita isso? Transporte, informática, comunicação, contexto de globalização. Bom, aqui eu trouxe para vocês bem explicadinho o que significa cada uma dessas categorias. Então, a metrópole nacional é a patente máxima, né? Nela você vai ter uma cidade em que o raio de influência dela vai ser nacional. E ela que vai concentrar a maior variedade de bens e serviços, seja bancos, bolsas de valores, tá? Então ela vai ser a patente máxima. A metrópole regional, ela tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. A nacional, 2 milhões. Tá, então aqui você vai ver que o raio de influência dela, da metrópole regional, ela vai pegar o estado e vai abarcar até a região. Tá? Ela pode ir pegar toda a região, no caso Goiânia, ela é uma metrópole regional. Goiânia, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo são metrópoles nacionais, tá? Só para reforçar. Esses centros regionais são cidades médias que exercem influência em âmbitos regionais, tá? Ela vai pegar ali estado, pega toda aquela região importante, tá? Dentro da região. Cidades locais. As cidades locais, elas já vão polarizar pouco. No máximo, ela vai polarizar ali a sua localidade, expandindo um pouquinho aí para a área rural. A vila são aglomerados, né, urbanos, com pouquíssimas ou nem alcançou, né, ainda a condição de cidade. Ela está dentro, é como se ela fosse uma organizaçãozinha, tem serviços básicos, tem características de cidade, mas ela não recebeu ainda o título, tá, de cidade. E a maioria dos bens e serviços que ela necessita, ela tem que pegar da cidade mais próxima a ela. De boa? Então, voltando aí. Agora o nosso foco, já falamos de rede urbana e hierarquia, outras características marcantes dentro do processo de urbanização vai ser conurbação, você vai ouvir muito esse termo, a metrópole, que nós já falamos, né? Elas são categorizadas, megalópole, falei para vocês de megacidade, mas a gente vai retomar, e região metropolitana, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é conurbação? É a junção de duas cidades pela malha urbana. Mas então vamos lembrar aqui, ó, tem que ficar claro. O que é a cidade? Ela é a sede administrativa. Então a cidade, ela está dentro do quê? Do município. O que é um município? É a cidade mais o campo. É a área rural mais a área urbana. O que eu quero que vocês entendam? Que o processo, como eu coloquei aqui, ó, a migração, o crescimento natural nas cidades vai aumentando a concentração de pessoas. E essas pessoas, elas vão concentrando nas áreas mais periféricas, ou seja, horizontal da cidade, tá? Nas áreas horizontais. Então ela vai pegando a área do campo, a área rural, e ela vai crescendo horizontalmente até que ambas se encontrem. Para nós falarmos que ocorreu conurbação, não pode ter área rural no meio, tá? Você não dá para distinguir onde começa a cidade A e onde termina a cidade B. Elas se fundem, isso é conurbação. De boa? Exemplo, Goiânia e Aparecida. Megacidades. Tá? Megacidades são cidades grandes, né? Gigantes, uma mega cidade. Para isso ela tem, né, 10 milhões de habitantes. Tá? Tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. Aqui eu coloquei alguns exemplos: Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Londres, Paris,
Tóquio. Há um indício, né? A ONU vem desenvolvendo algumas pesquisas e ela acredita que a gente vai ouvir muito esse termo, né? A partir de 2030, né, a ONU acredita que vai ter a formação das metacidades. O que seria uma metacidade? Seriam cidades com mais de 20 milhões de habitantes, podendo chegar a 30 milhões de habitantes. Aqui eu coloquei, né, o nome dessas cidades que a ONU acredita que tornarão metacidades. Tóquio, Mumbai, Lagos, Dakar, tá? São cidades que se tornarão metacidades. E a ONU dá um destaque muito grande a essas cidades porque elas se tornarão grandes centros de poder, tá? De influência, não só para a cidade. Às vezes, como a concentração de serviços vão ser grande nessa cidade e ter uma grande concentração de pessoas, elas vão influenciar até no governo local. O que seria uma cidade global? Pensa lá na hierarquia urbana. Você não tem a metrópole nacional? A cidade global, ela tem uma patente superior. Então, o raio de polarização dessa cidade global, ela vai ser não só dentro do país, ela vai ter um raio de polarização mundial. E o que vai possibilitar isso, né? O que possibilitou isso? A globalização, a partir dos meios de comunicação. Então, uma cidade, ela recebe o título de cidade global quando ela concentra, tá, os melhores e mais desenvolvidos bens de serviços. É interessante ressaltar que uma cidade global, ela pode ser uma megacidade, que também pode ser uma megalópole, tá? Exemplo, São Paulo. São Paulo é uma megacidade, ela é uma cidade global e é uma megalópole. Mas por que ela é uma megalópole? Porque ocorreu a conurbação de duas metrópoles, tá? São Paulo tem uma área dele que já conurbou com Rio de Janeiro, que é outra metrópole. E você não separa, então aí nós consideramos essas áreas megalópolis. Vem se usando muito também, né, e está acontecendo muito isso, a formação de megalópole renana. O que é uma megalópole renana? É quando duas metrópoles se conurbam. Professora, mas é a mesma coisa que megalópole? Sim, quase. Só que essas duas metrópoles que vão se conurbar, elas são de países diferentes. Aí nós falamos que vai formar uma megalópole renana. O que seria uma região metropolitana? A região metropolitana vão ser conjuntos de municípios, então nós teremos vários municípios próximos uns aos outros. E esses municípios, eles podem estar ou não conurbados a uma cidade principal, a uma metrópole, porque todos esses municípios, eles vão ser polarizados, atraídos por essa cidade principal. A Goiânia é um exemplo. Vocês escutam muito o termo região metropolitana de Goiânia. O que significa essa região metropolitana de Goiânia? Significa que Goiânia está no centro e ela polariza os municípios no seu entorno. Até então nós temos Aparecida, que é conurbado, né? Hoje nós falamos que a região metropolitana de Goiânia, tá? Ela está em torno aí de 25 municípios que faz parte dessa região. Aí aqui eu fui mostrando para vocês a evolução, ó. Primeiro processo da região metropolitana de Goiânia, tá? Aqui, ó, Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Goianápolis, Nerópolis, isso aqui tudo vai formar a região metropolitana. Aqui, já em 2005, a região metropolitana de Goiânia, dá para vocês verem o processo de conurbação. Aqui não conurbou ainda. Lembra que eu falei para vocês? Toda essa área cinza de Trindade, esse cinza mais claro, é área rural. Essa parte aqui, ó, desse cinza mais escuro é a parte urbana. Parte urbana, certo? A cidade foi crescendo, encontrou aqui, mas nesse local, aqui,
as duas cidades não conurbaram ainda, certo? Isso para 2005, né? O aspecto de Goiânia em 2005. Essa aqui é a atual região metropolitana de Goiânia. 20 municípios fazendo parte desse conjunto, tá? De municípios que são atraídos, polarizados por Goiânia. Vale ressaltar que a região metropolitana, esse conjunto de municípios, eles acabam compartilhando entre si problemas comuns, problemas no trânsito, problemas no processo de violência, infraestrutura. Então hoje, quando você pensa em soluções para melhorar esses problemas, não basta Goiânia sentar e fazer um planejamento isolado. Esse planejamento tem que ser feito em conjunto com todos os municípios membros da região metropolitana de Goiânia, ok? Então nós vamos voltar aqui, ó, para vocês verem, para finalizar, a questão da consequência. Eu vou pontuar as consequências, tá, ligadas ao processo de urbanização para os países subdesenvolvidos. Essas consequências vão estar ligadas a quê? Tá? A esgoto, porque não teve planejamento urbano, foi um processo rápido, lembra? Então vai ter falta de qualificação profissional, porque a população foi vindo para as cidades, foi inchando, né? As cidades elas foram crescendo, foram formando as grandes metrópoles. Essa falta de qualificação profissional baixava o poder de compra. Ao baixar esse poder de compra, essa população foi ocupando áreas, ou seja, né, favelas, áreas de risco, né, vales, próximo a rios, tá? Vai gerar aí uma grande, tá, parcela da população ligada ao subemprego ou trabalho informal, gerando aí catadores de lixo, gerando aí, né, um processo, né, de miséria, fome, falta de moradia, educação, tudo isso está correlacionado ao que nós chamamos, tá, de consequências negativas. Aqui eu coloquei bem detalhadozinho a questão dos problemas urbanos para que vocês possam estar visualizando. Então todos os problemas urbanos, eles serão, né, são frutos da falta desse planejamento que não teve. Por que não teve esse planejamento? Porque o crescimento ele foi rápido, tá? Não deu tempo. Hora que os governantes se assustaram, eles começaram a organizar essas cidades. Aí você vai ver que as grandes cidades, elas são cidades de contrastes. Você percebe nessas grandes cidades locais com infraestrutura, com os melhores hospitais, com as melhores escolas, mas também nesses locais você vai ter pessoas morando debaixo da ponte, você vai ter pessoas morando em locais de risco, você vai ter um amontoado de subemprego, porque eles não conseguiram oportunizar isso para toda a população. E regionalmente nós percebemos isso no Brasil, essa distância entre, tá, o desenvolvimento dessas cidades. Aqui eu coloquei ocupação irregular, fundos de vales, né? Aqui ocorre deslizamento, a questão das favelas, dos cortiços, morros. Aqui pontuei de novo desemprego, subemprego, baixos salários, falta de saneamento, criminalidade, violência. Olha, é interessante ressaltar, não estou falando que é regra, mas quando a gente pensa dentro do fluxo migratório, as pessoas que saíram do campo, vieram para a cidade sem qualificação profissional nenhuma, chega na cidade, procura trabalho, não consegue, vai para o subemprego. O subemprego mal dá para o sustento básico. Essa pessoa, ela acaba se vendo às vezes sem uma oportunidade de sobrevivência. E às vezes essa pessoa, ela acaba entrando no meio, né, do crime. Outros problemas,
transporte, iluminação, favela, pavimentação de ruas, né? Falta de pavimentação de ruas, falta de energia, telefonia, carência médica hospitalar, falta de escolas, escolas totalmente sucateadas, na mendicância, violência, falta de policial, trânsito caótico, congestionado, né? Concentração de poluentes nos centros urbanos, ilhas de calor, chuva ácida, inversão térmica, são características bem marcantes dos países que vivenciaram esse crescimento acelerado e sem planejamento. Então vamos voltar aqui, tá? Para vocês verem a questão das enchentes nas grandes cidades, tá? Lixo, Brasília, tá? Concentração, alagamento. Aqui, outro problema, ocupação, tá? De encostas, deslizamento, tá? A fome, miséria, a questão da violência, trânsito, desemprego, são problemas que marcam as grandes metrópoles, os grandes centros urbanos dos países subdesenvolvidos, tá? É interessante a gente ver que esse processo, né, de crescimento, de metropolização das cidades, vai ocasionar o que nós chamamos de macrocefalia urbana. O que é essa macrocefalia? É um inchaço da cidade. A cidade, ela vai inchando, ela vai crescendo, ela cresce tanto, porém, ela não consegue oportunizar, tá, condições de sobrevivência a toda a população. Então ela está uma cidade doente, porque ela tem muitas pessoas e essas pessoas não têm acesso a essa qualidade de vida, né? A uma boa qualidade de vida, a uma infraestrutura. Então dá para você ver aqui, ó, a cidade inchada, vem o desemprego, violência, segregação socioespacial, a periferia, tá? Entre outros problemas. É interessante a gente pensar aqui, então só vamos voltar aqui que falta um tópico para nós lembrarmos. Aqui, falei para vocês o que é a macrocefalia, o que é a segregação socioespacial. É a organização das cidades a partir das condições socioeconômicas. Então hoje nós vamos ver uma organização espacial bem marcante. Antes a gente falava assim, quem mora no centro é o rico, quem mora na periferia é o pobre. Hoje a gente está vendo organizações em que às vezes as pessoas que têm maior e melhor condições de vida, elas acabam fugindo dos centros, porque os centros são mais violentos, tem mais poluição, o trânsito é caótico, concentra às vezes muitas atividades e eles acabam procurando locais mais afastados. Daí veio o crescimento horizontal das cidades pelos condomínios horizontais, pelos condomínios fechados, condomínios de luxo que oferece tudo para a população, tudo. A partir de toda essa problemática em relação às cidades, a partir de 2001 foi pensado o Estatuto das Cidades. O que é esse estatuto? Ele visa criar, né, mecanismos para equalizar, né, o desenvolvimento em infraestrutura, saúde, lazer, tá, para toda a cidade e não só para o rico, para que todo mundo, independente de onde ele more, se seja numa área, tá, mais localizada ou não, que ele tenha acesso a todos esses serviços. Então o objetivo do Estatuto da Cidade é esse. Então todo município tem esse estatuto e esse estatuto tem por obrigação criar esses mecanismos para ofertar, tá, essa melhor qualidade de vida para a população cidadina. O que é a especulação imobiliária? É algo muito marcante e peculiar na cidade. Pessoas, né, vão lá, compram lotes, compram, né, imóveis e deixam esses locais lá quietinhos, parados, esperando
a melhoria em relação à infraestrutura para que eles possam lucrar mais. Então ele fica lá parado. Aí gera um transtorno muito grande para a população, porque às vezes ele fica cheio de lixo, ele fica cheio de capim, aí esconde marginal, né, com lixo, fica cheio de garrafinha. Nesse período de chuva, acaba intensificando o mosquito da dengue, entre outros problemas, zika, chikungunya. Então, essas áreas baldias destinadas à especulação imobiliária nos centros urbanos é um sério problema. Bom, então a gente passou por todo o conteúdo, tá? Eu quero que vocês vão ouvindo gradativamente, anota, qualquer dúvida que ficar, eu estou à disposição, tá? Para tirar essas dúvidas de vocês. Eu disponibilizei o link para nós estarmos falando sobre, né, em videoconferência, o jeito que vocês quiserem. Quer mandar e-mail, eu estou à disposição. Fiquem com Deus, beijos, espero que todos estejam bem.